Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Podemos se assentar. Podemos não, né? Vocês. Vamos continuar de pé. Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa série de sermões. Jesus, nosso exemplo de masculinidade. Convido todos vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos hoje meditar mais dois aspectos da masculinidade de Jesus. O primeiro deles é que Jesus é um exemplo de homem corajoso que enfrenta os poderosos e as ideias mentirosas que escravizam as pessoas. Mateus 23, verso 13 em diante, que nos fala assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda podridão. Ai de vocês, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, trate de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outro ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, sobre masculinidade, sendo Jesus, olhando para Jesus como o nosso exemplo de masculinidade, como eu já disse no princípio aqui, que Jesus ele é um exemplo de homem corajoso, que enfrenta a cultura da sua época. Nós hoje, se nós olharmos para a nossa cultura, falando de homens, a cultura está perdida.
A cultura sempre cai em dois extremos, ou no machismo, ou na afeminização do homem. Nós temos homens machistas. Eu pesquisando na faculdade presbiteriana Mackenzie, sobre violência doméstica, sobre todas as mulheres que relatam ter sofrido violência doméstica, 40% são de esposos cristãos. Olhando um documentário sobre o silêncio dos homens, esse documentário, trazendo algumas pesquisas, fala que de 5 a cada 10 homens, 5 a cada 10 jovens meninos dizem que sua principal fonte de inspiração do que é ser homem é o seu pai. Mas apenas 1 a cada 10 conversou já com seu filho, o que de fato é ser homem de verdade. Se nós olharmos para a cultura, nós estaremos perdidos. Se nós olharmos para o que a cultura fala, o que de fato é ser homem. Hoje nós vivemos aquela ideia de homenino, que aqui já foi falado por diversas vezes. O homem cresce, é forte, tem aparência de homem, mas é um garotão ainda. E o problema é que a cultura incentiva e propaga isso. Nós vemos hoje homens mimados, cheios de mimimi, carentes, frágeis, que não têm postura de homem. Não sabe nem decidir se vem na igreja ou não vem. Homens que ainda não tomaram para si a responsabilidade. Numa cultura de homens que não conseguem enfrentar o dia de amanhã. Não têm coragem de se casar. Hoje o que nós mais vemos sobre a cultura, sobre a masculinidade, é que o casamento é algo que aprisiona. Sobre que ser homem é ser livre. Verdadeiro homem, machão, o bambambam, é o cara que é pegador. É isso que a cultura fala. Quem aqui já foi ímpio, antes de se converter na adolescência, como eu, que ia muitas vezes a noitadas, no centro de Porto Alegre, naqueles inferninhos, que literalmente é um inferno o centro de Porto Alegre, quem já foi na madrugada é um inferno. Tudo de ruim, tudo de podre está ali. Mas o que os homens pensam? Quem é o mais pegador? Quem é mais pega mulher? Querem competir. Olha que idiotice. Olha que canalice. Crescem desta forma, achando que eu sou homem se eu pegar mais mulheres do que o outro, do que o meu amigo. Sendo que a Bíblia nos fala que um homem viril, um homem real, um homem verdadeiro, tem somente uma mulher. Jesus é um homem que desafiou a cultura da época. Um homem corajoso que desafiou os poderosos, os religiosos. Jesus, um homem que conversou com uma mulher sozinho, sem pensamento impuro. Tem um monte de tarado na rua, com essa cultura envolvida com a pornografia, que se uma moça, tu vai numa loja, uma moça deu bom dia, boa tarde, rindo, ele já acha que ela está se dando para ele. Porque é um pervertido, tem uma mente poluída. A moça foi só educada e o cara já acha que está chamando a atenção. Tudo é pensamento sexual. Dependendo do que tu fala com alguém, ele já leva com segundas intenções. Pornografia tem destruído as pessoas. Tem destruído os lares. Esse mesmo documentário, O Silêncio dos Homens, em determinado momento eles falam que várias pesquisas que fizeram e foram fazer uma pesquisa do impacto da pornografia na vida dos adolescentes. Eles queriam pegar adolescentes que vêm e que não vêm. Só que não fizeram. Porque não acharam adolescente suficiente que não têm acesso à pornografia. Como está andando a nossa geração, os nossos filhos que estão crescendo, estão sendo moldados pela cultura. O problema é que tem homens que também são assim, meus irmãos. A cultura quer que tu seja um macio, a cultura quer que tu seja um feminino, característica que não é de homem. Ou, muitas vezes, atributos que jamais são atributos piedosos, que é o machismo. Um toglô, um ogro, só em casa. Porque na rua fala fino. Em casa trata a mulher e os filhos, é um estúpido, um animal. Mas na rua é um cavalheiro. Palavras doces, conquistador. Isso não é o exemplo de Jesus. Jesus luta contra a cultura. Jesus, ele consegue entrar na casa de pecadores, andar com cobradores de impostos. Jesus consegue
curar leprosos que ninguém andava. Quem é que tem o exemplo de masculinidade? Quem é que tu anda? O que faz tu ser homem? É olhar o exemplo de Jesus? Ou ser um homem acomodado, sem princípios, sem um ideal, perdido como os homens aí fora, que não sabem o que querem? O machismo é um câncer, mas como diz o pastor Anderson Silva, o feminismo é só um band-aid, não resolve o problema, só cria outro problema. A questão é que o feminismo vem por causa de uma resposta à omissão dos homens. Homens covardes, homens que se acovardaram. E hoje nós temos um bando de covardes que não se levantam contra a cultura. Não importa o que a mídia está falando, o que a televisão, os filmes, a propaganda, as novelas dizem. A cultura diz que o patriarcado é algo imaginativo da sociedade. Mas é um modelo bíblico, um modelo saudável de masculinidade. Jesus é o modelo saudável de masculino, um homem corajoso que enfrenta a cultura. Só que quando a igreja se cala, os homens de Deus se calam, alguém está falando. Alguém está ensinando os nossos jovens como é ser um homem. E o que tem feito? Como tu tem agido? Com a tua esposa, com teus filhos. A maior forma de ser contra a cultura é ser um homem comum. Ter uma mulher comum, ter filhos comum, viver a vida comum do lar, para a glória de Deus. Hoje as pessoas dizem que ter filho é um problema. Ter filho não é um problema. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 23. Galeria dos heróis da fé. Só os caras aparecem aqui, só os caras. Verso 23, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. No Heróis da Galerias da Fé, está falando sobre os pais de Moisés, num tempo de uma cultura, de um poderoso, que dizia que não podia ter filho menino. O que o mundo diz? Filho não presta. Filho te impede de viajar. Filho te impede a tua intimidade. Filho é um peso. Galeria dos Heróis da Fé está falando que pela fé, os pais de Moisés tiveram filhos. Num mundo extremamente conturbado, extremamente perigoso. Quando não foi perigoso ter filhos? Quando não foi terrível a cultura? Quando o mundo não foi quebrado? Depois da queda de Adão, meus irmãos, tudo é bagunça, tudo está na desgraça, tudo está terrível. Sempre foi difícil. O problema é que nós vivemos com homens acovardados que ouvem a voz da cultura e que acham que ter filho é um peso. Homens que estão tão covardes que não têm coragem nem de confrontar a própria mulher. Mulher sai com quem quer, posa fora de casa, bota a roupa que quer e o cara é um bananão. É um prego dentro de casa. A mulher bota uma roupa, meus irmãos, de uma piriguete. E o cara está ali, braço cruzado. Eu não posso falar. Eu já conversei com um rapaz que a esposa posou fora de casa e é da festinha do trabalho. Festinha do trabalho é posar na casa da amiga. Como isso, cara? Como isso, meu? E ele falou, eu não posso falar, porque senão eu perco a mulher. Cara, tu já perdeu a mulher, meu velho. Tu já perdeu a mulher, se tu não tem autoridade sobre a tua mulher, sobre os teus filhos, tu não tem casamento. Olha só, a cultura ensinando o cara a se diminuindo. O feminismo ensina que o homem é machista, e tanto batendo machista, o homem está se acadelando, se acovardando, deixando a mulher tomar a frente da casa. A mulher se preocupando com as contas, se preocupando com a criação dos filhos, e o cara ali perdidão. Às vezes com 30 anos, morando com o pai, 30 anos trocando de faculdade não sabe o que é da vida ainda. Trabalhava numa empresa uma vez, e foi um rapaz não, tio velho já, nego velho, todo respeito, os mais velhos aí, tinham 40 anos. E ele foi lá fazer uma entrevista e foi embora. E eu falando com o meu patrão depois, e ele falou, não, aquele cara não presta. Eu, por quê? Nem conhece ele. Ele falou assim, não, ele tem 40 anos. E eu fui olhar a carteira dele. Tudo 6 meses, 3 meses, 4 meses. Um cara nessa idade.
Ou ele trabalha para ele mesmo, ou ele já trabalhou muito tempo na mesma empresa. E hoje, os homens cheios de mimimi, crianças mimadas. Quão vergonhoso é, né? Quem é que já passou talvez por essa experiência de ir num mercado e a criança, né? Criança pequena, 2, 3 anos, quer um negocinho, começa a fazer birra, se joga no chão, tem que tomar uns petelecos depois, certo que vai tomar. Mas que terrível é quando a gente vê homens mimados, fazendo birra, troca de emprego, 3 meses, 6 meses. Tem gente que nunca tirou férias na empresa. E eu sei do que eu estou falando. Meu pai era assim. Nasci num lar que meu pai era um preguiçoso, um vagabundo. Não trabalhava, nunca tirou férias. Meu pai era ímpio, meus irmãos. Meu pai era perdido, era um pagão. Eu nasci num lar assim. Mas glória a Jesus. Eu gosto de trabalhar. Não muito, mas trabalho, preciso. Mas a cultura gera isso. Homens preguiçosos. A minha mãe sempre trabalhou. Morreu trabalhando. Minha mãe pagava as contas de casa. Que exemplo. Meu pai não é exemplo de masculinidade. Meu pai não era. Meu pai não é. Eu não sei como é que é o teu pai. Mas o exemplo é Jesus. Mas há uma boa notícia. Você pode ser um exemplo de um homem de Deus para os teus filhos. Não só para os teus filhos, mas para a próxima geração que virá. Jesus, ele confronta a cultura. Jesus, ele denuncia a hipocrisia. A palavra que mais repete aqui, fariseu e escriba. Hipócritas. O homem corajoso que denuncia a hipocrisia da sua época. E hoje, no politicamente correto, os homens não denunciam nada. Se calam para tudo. Estão vendo o negócio indo por ralo abaixo. E ficam calados. Ficam quietos. Jesus olha para o falso ensino deles. Olha para a cultura, para aquilo que eles falam e chama: vocês são hipócritas. Porque vocês estão se perdendo e estão fechando a porta do reino para quem está entrando. Vocês estão devorando a casa das viúvas. Vocês estão colocando jugo sobre as pessoas que vocês não estão fazendo. A questão é que hoje os homens são covardes. E além de ser covardes, não têm peito para afrontar. Por quê? Tem gente que não leu nem a Bíblia ainda. Se vir um falso mestre e pregar, se eu estou pregando bobagem aqui nesta noite, como é que tu sabe? Se tu nunca leu a Escritura. Se tem mais de 2, 3 anos de igreja, de crente, e tu nunca leu a Bíblia de capa a capa, te arrepende nesta noite. Não cabe mais essa história, eu não gosto de ler. Não tenho, escambau, como assim eu não gosto? Antes de ser crente também não gostava de falar a verdade. Não gostava de ser marido de uma só mulher. Não gostava de trabalhar. Só que depois do teu encontro com Cristo, tudo que tu não gostava é transformado. Deus se revelou num livro. É preciso ler. Como tu vai pastorear a tua casa, a tua família. Eu tenho 2 filhos, eu gostaria de ter mais. Eu já falei com o Leão e com alguns irmãos aqui, eu fico pensando, eu sendo vô. Vozão, imagina meus netos chegando para mim. Eu tenho um vô que é homem de Deus. Ele conhece a Escritura. Eu tenho uma filha de 6 anos e um filho de 3, mas eu já penso nos filhos dele. Eu fico sonhando, eu vejo aquelas fotos lá do Silas Campos, cara com 5 filhas, 5 genros, uns 9 netos sentadinhos, assim que nem antigamente. Um monte de neto. Imagina que legal, que benção, tu tá lá velhão, e tu tem neto, e os teus netos estão lá passando dificuldade, não sabe o que fazer da vida. Eu tenho um vô, que é homem de Deus. Eu tenho um vô que conhece a Escritura, um vô que sabe abrir a Bíblia e dizer: assim diz o Senhor. Só que isso só é possível com homens com coragem, meus irmãos. Com homens que lêem a Escritura, que amam a Escritura. Hoje a cultura quer que tu vá para o cinema, maratonei Netflix, e eu faço isso. Quem não faz? Mas isso não é mais importante que a Escritura. Tem gente que sabe tudo de série, mas não sabe nada de Bíblia. Eu faço esse teste com a minha filha de 6 anos. 6 anos. Eu estou conversando com ela, falo sobre os 10 mandamentos, ela vai falando e às vezes, eu me esqueci, pai, me esqueci. Tu te esqueceu? Como é que é o desenho tal? Quem é aquele ali? É o fulano, é o fulano, é o fulano. Viu só? Teu problema não é falta de memória. Teu problema é que tu não ama a lei de Deus. Tem 6 anos. E eu falo isso para minha filha. E agora tem homens, garotão, perdido, sendo engolido pela cultura. Não tem coragem de denunciar. Hoje nós vivemos numa era secularizada. Nós vivemos num período de homens tão fracos, só são crentes na igreja.
Parece um pluga, canta, adora, chora, lê, sai do culto, desliga. E volta a ser um garotão. É só ver as nossas conversas no dia a dia. Falo sobre tudo. Parece que vai ser crítica minha, porque eu não sou chegado no futebol. Mas fala de futebol no grupo. Meu Deus, eu já saí de grupo por causa disso. Consome a minha internet, não tem como. Falo de futebol, falo de filme, falo de tudo, mas da escritura. Do sermão de domingo. Tu perguntou para os teus filhos se eles estão entendendo? Para a tua mulher. Porque tu já leu, já estudou, já leu uma teologia, espero, né? Leu uma teologia sistemática. A minha esposa já leu o Wayne Grudem de capa a capa. Uma mulher. Não menosprezando. Mas a Chayana, para quem não sabe, já leu o Wayne Grudem de capa a capa. E tem homens perdidos. Isso é para o pastor, isso é para os obreiros. Não tem coragem. São fracos. Não denunciam. Nós temos a nossa conversa hoje só de grana. Os caras estão conversando e falam palavrão, meus irmãos. Falam palavrão e ninguém fala nada. É normal. Está tudo normalizado. Os caras estão falando no trabalho, falando sobre pornografia, estão mostrando e o cara vai lá olhar ainda. Não tem peito, não tem coragem para falar, apartai de mim, Satanás. Não quero olhar essa porcaria. Não quero ver, eu tenho mulher em casa. Posso ver minha mulher pelada em casa, não preciso ver aí. Só que hoje os caras são covardes. Olham para ser aceitos, para não ser criticados, para não ser tido como louco. E vão cedendo, e vão sendo sucumbidos. Olhamos para Jesus. Que Jesus nos livre de sermos hipócritas. Essa semana eu li um livro, Samuel Morris. Meu Deus. Jovem, o cara foi escravizado na África. Escravo, chicoteado, bateram no cara tipo bicho. Tipo bicho, apanhou. E o testemunho fala que ele viu uma luz e fugiu mata dentro. E ele fala que aprendeu a orar e orava ao Pai. E descobriu do Espírito Santo, porque queria conhecer o Espírito Santo. E ele fala que ele atravessou o oceano para vir para Nova York, para conhecer um teólogo, que eu não me lembro o nome bem difícil, para ouvir sobre o Espírito Santo. E quando ele chega lá, negro, jovem, desprezado, desprezavam ele, mal vestido, maltrapilho. Você tem que ler um livretinho de bolso, lê assim, ó, numa sentada. E fala que ele vai para uma escola, ele está indo para um funeral. E entra mais 2 pastores, e esse pastor que ele foi para ouvir sobre o Espírito Santo. Começa a mostrar tudo. Os prédios, o parque, Central Center, os bancos, os prédios, tudo bonito. E ele olha assim, tu já orou na tua carruagem? Ela fica meio assim. E ele, vamos orar, pastor. E ele se ajoelha na carruagem e fala, Deus, eu vim aqui para aprender sobre o teu Espírito Santo. Mas Deus, quando eu cheguei, Ele só está mostrando as coisas aqui. Desperta Ele, Senhor, para me falar mais sobre o Espírito. Estou sedento pelo Espírito. Quero ouvir o Espírito. Nós precisamos de homens com coragem, meus irmãos. Homens apaixonados pela glória de Cristo. Homens apaixonados por Jesus. Homens corajosos que se explodam o mundo aí fora. Mas eu quero Jesus. Eu quero Cristo. Homens que denunciam a hipocrisia, que denunciam, que têm coragem para enfrentar os falsos mestres. Homens que se vir um falso pastor, ele vai ter coragem, ele vai ter café no bullying. Espera aí, meu camarada, isso está errado. Não está na Escritura, porque não está na Bíblia. Só que hoje, os caras foram demonstrados, foram demosticados. É assim, fugiu a palavra. Domesticados. Criaram com isso, não toque no ungido. O pastor, o homem, vou falar o que com o homem? Meus irmãos, precisamos de homens corajosos como Jesus. O exemplo de Jesus. Meio a perseguição, meia crítica, meia calúnia. Falar que Jesus era beberrão, comilão, glutão. Jesus não estava nem aí. Tu anda com pecador, estou nem aí. Vai entrar na casa do publicano, cobrador de impostos, não estou nem aí. Vai falar com uma mulher sozinha, estou nem aí. Minha vontade, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do Pai. Precisamos de homens corajosos como Jesus. Jesus também é um exemplo de coragem. Porque Jesus lá no Getsemane, quando vem prender Jesus, todos sabem que Jesus...
a luz aqui. Todos sabem que Jesus veio para morrer pelos pecados da igreja, pelo pecado do seu povo. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado nenhum, mas a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Mas Jesus é tão macho, tão machão, que ele assumiu o pecado de outro. No Getsemane, quando vão prender Jesus, quem é o Jesus? E ele é macho, machão, corajoso. Eu sou eu. Pedro quer puxar a espada, puxa a espada, corta a orelha de Malco. Ele fala, não, para Pedro, é comigo a bronca. A bronca é comigo, eles estão atrás de mim. Jesus está assumindo o pecado da humanidade. O que nós precisamos de homens com coragem para assumir os seus próprios pecados. Só meninos não assumem a bagunça. Só meninos não assumem o que fazem. Adão pecou e se escondeu. Só meninos só falam depois. Homens falam antes. Homens falam antes, não quando é descoberto. Homens confessam seus pecados. Quando são confrontados, falam a verdade. Criança, quando faz a cacaca, chama o pai para limpar. Homens se limpam sozinhos. Precisamos de homens corajosos para enfrentar o seu ego, o seu orgulho, e se achegar e falar, eu pequei, eu fiz, a culpa não é da minha esposa, não é dos meus filhos, é meu. Eu estou desempregado porque eu sou preguiçoso. Só que os caras são uns covardes. Acesso pornografia, se punheteia em casa, não conta, o pastor pergunta, os obreiros perguntam, como é que tá? Tá tudo bem, pastor, tá uma maravilha, eu estou orando, eu estou cantando, e no Instagram, tem gente que fala que é do diabo, e às vezes parece que é mesmo, porque no Instagram, Facebook, é tudo uma maravilha, são tudo homem de Deus, leem teologia, leem Bíblia, são os gigantes. Estão bem com a esposa, com os filhos, viajando, passeando, 1001 maravilhas, mas em casa não se conversam. Em casa dormem separados, um numa cama e o outro no sofá. Não conversam com os filhos, um entra mudo e sai calado. Terrível, meus irmãos, terrível. Isso daí a mulher tem que falar para o pastor. Pastor, o meu marido está assim, assim, assado. Meu marido está com problema por causa disso, disso e disso. E o pastor que orava antes, que não adianta chamar depois que já aconteceu. Já era, negão. Se tu está acessando pornografia, se tu está se masturbando, quando a tua mulher descobrir, ela vai te largar. Vai te abandonar. Se tu flerteia, se tu traiu, ela vai te dar um pé na bunda. E o pior, outro cara vai pregar a tua mulher. Ela vai casar com outro. Porque os caras são uns bananas. Porque temos homens covardes. Homens covardes. Homens que não têm coragem de assumir os seus próprios erros, os seus próprios pecados, sempre transferindo para outrem, sempre transferindo. A igreja é uma comunidade de irmãos. Devemos prestar contas uns aos outros. Quando alguém te confrontar, quando alguém te perguntar, fala a verdade. Não minta, não engane. Jamais vai resolver o problema com uma mentira. Se você não tratar o pecado, porque não é um problema, é pecado. Pecado é pecado. Já ouvi história de um pastor, não daqui, né? De que a mulher dele, ele levou um amigo dele para o cara não tinha como ir embora. Convidou o cara para posar na casa dele, para não ter onde dormir. E ele saiu para trabalhar e o amigo ficou. Quando o amigo acordou, a mulher do cara da casa estava pelada em cima dele. E ele caiu com ela e depois ele contou pro cara. Cara, eu pequei, eu fiz isso e isso. O cara teve coragem. Pecou. O que o marido da mulher disse? A fraqueza dela é nessa área. Que trouxa! Que trouxa um cara desses! Isso não é fraqueza, isso é pecado. Pecado é pecado. Fraqueza é quando tu está lutando, quando tu se sente tentado a olhar, a pensar e tu luta, eu não quero pensar, eu não quero sonhar, eu não quero imaginar, e tu pede para alguém conselho, lê sobre isso, ora sobre isso, mas quando tu está entregue, quando tu é viciado, tu é um pecador, e tu precisa de perdão, de transformação, de graça, senão tu está perdido. Se tu não está em Cristo, tu não é uma nova criatura, deve-se sondar o seu coração. Paulo, ao escrever a 2 Coríntios, porque ele fala da igreja como irmãos, ele chama de irmãos por muitas vezes, mas no final ele fala, olha,
Vê se vocês ainda estão na fé. Avalie, analise você mesmo. Paulo diz na 6, examine-se o homem a si mesmo. Reveja se você não decaiu da fé. Veja se as suas práticas não é de um pagão, de um ímpio. Precisamos de homens corajosos, que não cedam à pressão da cultura, que não cedam o que o mundo está dizendo que tem que ser. O padrão de masculinidade, de hombridade, de ser homem, é igual a Jesus. Nós devemos ser homens que veio constranger a cultura, não a cultura nos constranger. Tem um vídeo rolando no Instagram, talvez vocês já viram, de que tem um repórter fazendo algumas pesquisas e vem 2 jovens. E aqueles jovens estão evangelizando. E o repórter vem com o microfone e fala assim: ei, moço, aonde eu arranjo uma mulher na cidade? E ele olha assim e fala: tu precisa de Jesus, tu precisa te arrepender. E o cara não tem o que fazer. Ele fica meio perdido, constrangido. Nós devemos ser homens de Deus, que constranjam. Que aonde nós estivermos, os homens caídos sejam constrangidos pela nossa coragem, pela nossa fidelidade. Aonde posso olhar e dizer: aí vai um homem de Deus, um homem justo, um homem que teme ao Senhor. Não estou falando de perfeição, mas um homem que ama Jesus. Um homem que assume a responsabilidade. Davi, quando caiu, se arrependeu. Ficou ali perdido um tempo, é verdade, mas quando o profeta confronta, ele fala: sou eu me arrependi. Davi teve um caso, não teve vários casos, não era um pecador. Não adianta olhar para o exemplo de Davi e falar: ele era um homem segundo o coração de Deus e adulterou. Ele não teve vários casos, ele teve um caso, ele assumiu o caso. Se arrependeu, Deus o perdoou. Agora os caras querem pegar: ah, mas o fulano teve, fulano fez. Olha o Novo Testamento, onde tu vê um apóstolo com várias mulheres. Onde tu vê um homem de Deus no Novo Testamento com várias mulheres. Homem corajoso. Tem a coragem que o mundo está dizendo que tem que ser dessa forma. E vai ser ao contrário. Coragem, meus irmãos. Não é ser o cara lutador que larga na mão, que não leva desaforo para casa, que toma tiro, que tiroteia com vagabundo. Homem corajoso que enfrenta a cultura. Graça comum nos filmes, talvez vocês não gostem, mas Velozes e Furiosos. Há uma fala muito interessante que eu acho que eu olhei um determinado momento ali, o Toretto e o Brian, que são cunhados, e eles estão conversando. O Brian abandonou aquela vida de perseguição e assumiu a esposa e o filho. Está depois no filme dirigindo uma vanzinha, levando para casa. E o Toretto lá fala para ele assim, que é o cunhado dele: tu já demonstrou a tua coragem para mim, não é de hoje, mas o teu maior ato de coragem foi quando tu abandonou essa vida para cuidar da minha irmã e dos filhos. O maior ato de coragem de um homem é assumir a sua família. Ser corajoso. Isso é corajoso, cara, isso é corajoso. Não é pegar várias mulheres numa noite. É tu conquistar a mesma mulher todos os dias. Isso é pra boca braba mesmo. É pra boca braba mesmo. O cara tem que ser bruto. Se o cara é macio, não consegue. Não consegue mesmo. O cara tem que ser brutão, porque a mulher, meus irmãos, é fogão a lenha. Ouvindo a palestra lá, o homem é um micro-ondas, rapidinho, ouvindo esses dias uma aula, um curso, o psicólogo falando que vários casais, que ele trata, ele falando que a mulher, olha, a gente nem está tão bem assim, ele acha que cabe uma relação sexual naquele momento. Chega a ser engraçado, e ele fala: mas eu nem sabia, ela às vezes fala que está meio adoentada e não quer naquele momento. Meus irmãos, tem que conquistar a mulher, cara. Tem que conversar. Esses dias, conversando com a Xana no WhatsApp, ela mandou mensagem para mim de manhã: como é que tá? Bom dia. Bom dia, minha alma gêmea. Não sei de onde é que saiu, ela deu risada. Bom dia, minha alma gêmea. Te amo, meu amor. De manhã cedo, 7 horas, 8 horas da manhã. Aqui já, velho. Os caras querem chegar na hora lá, às vezes nem banho o sujeito tomou e quer coisinha. Não vai rolar. Não vai rolar, meu velho. Não vai rolar. Não vai rolar. Precisamos de homens de coragem. Homens corajosos. O mundo diz que o cara tem que ser, né, um cara afeminado. Um cara todo maciozão. Cara, eu vi vários recortes de podcast de mulheres falando que não gostam de homem macio. Mulheres querem homens. Homens, sim, que entendam elas, mas que quando ela chora, ele não chora junto. Imagina duas chorando, desesperada em casa. Cara, a mulher chega em casa preocupada, ela tem que ter um homem para sustentar ela, tem que ter um homem, vem cá.
Pode deitar aqui que tem palavra de consolo. Tem palavra de conforto. Precisamos de homens que sejam fiéis, que sejam corajosos. Meus irmãos, o outro aspecto da masculinidade de Jesus é que Jesus é fiel na sua missão até a morte. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19. Verso 28 ao 30. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem virá com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as suas roupas. E sobre a minha túnica lançaram sorte, e foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, junto dela o seu discípulo amado disse: mulher, aí está o seu filho. Depois disse aos seus discípulos: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, aproximaram-se a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Jesus veio com o propósito da sua missão: entregar pela sua igreja, morrer pela sua igreja. E a despeito de tudo o que aconteceu, todas as perseguições, tudo que até mesmo seus discípulos não falam isso, Jesus. Não faz assim, Jesus. Jesus foi fiel. Jesus veio para cumprir e cumpriu a sua missão. E na cruz ele diz: está consumado. Cumpriu a sua missão. Mas qual é a nossa missão? Qual é a sua missão, homem que me ouve nesta noite? Às vezes os homens falam da insubmissão das suas mulheres. Submissão está debaixo da mesma missão. A questão é que nem o cara sabe quem é e para onde vai. Está perdido, quer que uma mulher o acompanhe, quer que uma mulher o siga. Não vai dar problema. Eva, antes de ser criada, Adão já cuidava de si mesmo. Como diz o pastor Anderson Silva, Adão já lavava as cuecas. Adão já se cuidava de si. A mulher não foi criada para ser um capacho do homem, mas uma ajudadora daquilo que o homem já fazia sozinho. Qual é a tua missão? O que Deus te deu para fazer? Mandato masculino lá em Gênesis 2, capítulo 15, que fala que Deus, ao criar o homem, coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. Cultivar é trabalhar para que as coisas cresçam. E guardar é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Ou seja, cultivar e construir, guardar e proteger. Somos chamados a cultivar qualquer campo que Deus nos tenha dado. Trabalho, casamento, criação de filhos, amizade, igreja. Esse é o mandato masculino. Guardar e cultivar, criar, trabalhar, desenvolver, proteger. Em todas as áreas da tua vida, aonde Deus te colocou, essa é a tua missão. Se tu casou, o teu casamento é a tua missão. Só que hoje, as pessoas perderam o senso de missão e abandonam o casamento. Por isso que Jesus é fiel até a morte. Jesus olha para a sua noiva, às vezes com problema, é claro que tem problema, mas ele se entrega por ela. Está consumado. Só que hoje, até que a morte nos separe, está fugindo do pensamento de muitos homens.
E hoje qualquer problema, qualquer coisa, abandona suas mulheres, abandona os seus filhos. Esses homens não são exemplo de masculinidade. Esses homens são uns abobados. Jesus, diz o Evangelho de João, que tem as suas ovelhas na sua mão. E as suas ovelhas é a igreja de Jesus, a sua noiva. Ele pegou no altar a mão da noiva e jamais largou a sua noiva. Jesus não abandona a sua noiva. Ele é fiel na sua missão. Qual é a tua missão? Qual é a missão do homem? Qual é o problema da humanidade? Chesterton não, Tolkien, escrevendo para o seu filho sobre casamento. A cultura, olha os filmes. O cara é casado, se descobriu, se apaixonou por outra. Vou mandar a mulher que eu encontrei o verdadeiro amor. Babaquice. Ah, eu casei, agora minha outra alma gêmea é a outra. Não é. Tua alma gêmea é a tua mulher que tu tem. A tua esposa, a mulher é a tua mocidade. Ela é a tua mulher. Ela é a tua alma gêmea, é ela que Deus te deu. Só que os caras estão perdidão na missão. Sabe quem são, não sabe quem é. Não sabe o que estão fazendo. Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale. Qual é o preço do teu casamento? Qual é o preço dos teus filhos? Qual é o valor da tua mulher? Casamento dá trabalho. Só moleques não trabalham. Só crianças, garotos não trabalham. Garotos ficam em casa, jogando videogame, brincando, jogando bola, indo pro colégio, dormindo. Isso criança faz, homem não faz. Homem vai pra guerra, negão. Homem vai pra guerra, homem desafia, homem trabalha, querendo ou não querendo, chovendo ou não chovendo, com dor de dente, sem dor de dente, com febre, levanta e vai trabalhar. A vida é trabalho, a vida é desgastante, a vida debaixo do sol é sofrida mesmo. E o casamento é um trabalho e custa caro. A tua missão é cuidar da tua mulher. A tua missão na casa é cuidar dos teus filhos. É guardar, é proteger. Guardar a tua menina, guardar o teu menino. Guardar dessas escolas, guardar desses profanos. Guardar dos abusadores. Guardar daqueles que chavecam. Guardar até mesmo dos homens que trovam a tua mulher. Tem cara trovando a tua mulher e às vezes tu está perdido em casa olhando futebol. Jogando videogame. Jogando videogame, cara. E a mulher vai no WhatsApp contra o cara. Meus irmãos, casamento custa. Casamento custa. Precisamos homens que sejam fiéis à sua missão. Homens que estejam dispostos. Casou, tem a sua missão, não busque os seus direitos, busque os seus deveres. Hoje, nosso tempo, essa cultura do agigantamento do eu, a hipertrofia do eu. Agora sim, Chesterton, numa conversa, num debate lá, perguntaram para Chesterton, o que tu acha que é o maior problema do mundo? E acharam que ele ia falar que era a falta de educação, a fome, tantas coisas. Ele para, silêncio maior, o problema do mundo, sou eu. E começaram a rir. O maior problema do mundo é tu, sou eu. Só uma pessoa que nós podemos mudar neste mundo, e somos nós mesmos. Pare de buscar a mudança da tua mulher. Claro, vai buscar em oração, mas busque mudar você. Busque o poder do Senhor para ser fiel à tua missão do lar, no trabalho, seja trabalhador, nas amizades, como nós temos amizades fúteis, amizade só pro ha-ha e pro ru-ru. É só fazer uma pesquisa com os homens, qual é a amizade de mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Qual é o teu amigo de mais longa data que tu tem? Hoje os homens não se toleram, muitas vezes, se discordam, se brigam, não falam mais. Ficaram nervosos, não se conversam mais. Precisamos de homens que sejam fiéis. Fiéis também na missão da igreja. Jesus morreu pela igreja. Jesus entregou para a igreja. Só nós temos um pensamento tão pequeno. Esses dias olhando um recorte de um podcast sobre academia, sobre musculação, e eu vi uma moça falando, para que você treina?
que faz musculação? Só pela barriga tanquinho? Se é pela barriga tanquinho é muito pouco. Pensar muito pouco. Tem que fazer musculação para criar músculo para o futuro. Não quer que ninguém te carregue. Quer dirigir, quer ir no banheiro sozinho, quer levantar da cama sozinho. Tem que pensar no futuro. E eu fiquei pensando sobre isso e meditando em relação à igreja. Já pensou no futuro da igreja? Já pensou na igreja dos teus netos? Dos teus filhos? Que tipo de igreja nós, homens, estamos deixando? Qual é a tua missão em relação à igreja? Jesus morreu pela igreja, Jesus foi fiel na sua missão. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Mas tu, que foi salvo, lavado, redimido pelo sangue precioso do Cordeiro. O livro de Atos nos mostra que a salvação pertence ao Senhor, mas que Deus chama homens para participar dessa missão. E todos nós que aqui estamos, que pertencemos à igreja de Cristo, estamos envolvidos nessa missão. O que nós estamos fazendo pela missão da igreja? Qual é o futuro da igreja se dependesse de nós? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? 1 Reis capítulo 20, eu não vou ler. Mas o rei Ezequias, o profeta Isaías vai até ele e fala para ele: põe em ordem a tua casa, que tu morrerás. E a Bíblia fala que ele vira para o lado e ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eu fui fiel a ti. Que a Bíblia fala que Ezequias era um homem justo, era um homem temente ao Senhor. E o profeta está saindo e volta e diz para ele: não, vai acrescentar mais 15 anos da sua vida. Mas o profeta diz para ele: põe em ordem a sua casa. O problema não era o reino, o problema era a sua casa. Ele não tinha uma ideia de legado, da posteridade, do futuro, da próxima geração. E a Bíblia fala que vem homens ali no seu reino, ele mostra tudo, a beleza. Depois o profeta vem e fala: o que aconteceu, o que tu mostrou? Mostrei tudo, falei tudo. E o profeta diz: ó, porque tu fez isso, vai acontecer isso, teus filhos vão levar para o cativeiro, vão decapitar teus filhos, vão fazer. Ele fala: boa essa palavra, porque não vai acontecer no meu tempo. Não tinha noção da missão do futuro. E a Bíblia fala que depois que ele morre, se levanta o seu filho com 12 anos de idade. Foi acrescentado 15 anos de vida. Nasce seu filho com 12 anos, assume o reino. Seu filho era Manassés, tido como alguns comentaristas o pior rei. Manassés foi aquele que sacrificou os próprios filhos a Moloque. Se converteu no fim da vida, mas um homem extremamente pagão. Cresceu com um homem temente a Deus, mas foi pagão na sua vida. Como nós estamos vivendo na igreja? A igreja, às vezes, em muitos lugares, está morrendo, está definhando, e os homens ainda estão se acovardando, ainda não tem senso de missão, de próxima geração, de futuro. Nós devemos sim se envolver com a salvação de novos cristãos, mas também se preocupar com os filhos dos crentes que estão crescendo. Que tipo de igreja os nossos filhos terão? Que tipo de igreja os nossos netos terão, os nossos bisnetos terão? Jonathan Edwards, ele orava até a 5ª geração. Você já pensou nos seus filhos, nos seus netos, os solteiros que aqui estão? Já pensaram nos seus filhos? Como que será a igreja no tempo deles? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Adão falhou na sua missão. Adão falhou, o Senhor colocou ele no jardim e mandou ele guardar e cultivar a terra, o jardim, e ele falhou. Depois Deus fala para ele assim: ó, maldita é a terra do teu pai. Aonde ele estava inserido para completar a sua missão, aquele lugar se tornou maldito. Já pensou o Senhor falando para você: maldita é a igreja por causa de você, maldita a sua família por causa de você, maldito os teus filhos por causa de você. Seus filhos se desviaram por causa que tu é um pai fraco, porque tu falhou na tua missão. Teus filhos são desbocados porque tu é desbocado. Tua mulher é uma ímpia, se veste como uma ímpia, porque tu é assim, porque tu não conduziu o lar. A igreja está definhando, porque a igreja, claro, não é, né, meus irmãos? Mas imagina se o Senhor falasse: a igreja é maldita por causa de ti. Tu falhou na tua missão de se envolver. Tu falhou, o teu trabalho é maldito. A igreja é defamada por causa de ti. Terrível é, meus irmãos, nós falharmos em nossa missão. Jesus foi fiel na sua missão. Louvado seja o Senhor. Precisamos nos colocar, não olhar para a cultura, sermos corajosos. Vamos colocar de pé, meus irmãos, a hora já passou.
devemos fazer guerra contra o pecado. O problema é que muitos homens não estão dispostos a lutar contra o seu orgulho, contra o eu mesmo. A história conta que Orígenes, tido como o homem que interpretava a Bíblia de uma forma alegórica, só teve um texto que ele interpretou de uma forma literal. Não sei o que deu na cabeça dele. Mas a história conta que a Bíblia, quando a Bíblia fala que se algo, a tua mão te faz pecar, arranque. Antes entrar no reino do céu sem a mão do que ir para o inferno. E a Bíblia fala, a história conta que ele cortou o seu membro genital. A gente olha assim e acha que é uma loucura, né? O cara interpretava de uma forma literal, logo aqui ele pegou, ele olhava de uma forma alegórica, logo aqui ele pegou literal e cortou. Mas mostra algo nisso. O amor por santidade. O amor por Cristo. O amor pela igreja. O amor pela missão de Jesus. O amor que ele tinha pelo Senhor maior que o seu próprio corpo. O amor que ele nutria pelo Senhor era maior do que ele mesmo. Nós devemos ter senso de missão. Não pela cultura. Não pela masculinidade. Os homens estão perdidos, a masculinidade da cultura está perdida. Mas olharmos para o exemplo de Jesus. A boa notícia, como já foi orado aqui. Jesus é o nosso exemplo. Mas Ele é nosso Salvador. Há perdão em Cristo. Há transformação em Cristo para aqueles que se arrependem. Para aqueles que estão aqui nesta noite perdidos, que não sabem qual é a sua missão no trabalho, na igreja, na família. Há perdão para ti. Talvez você tenha andado como um covarde até hoje. Mas Jesus é corajoso. Se espere em Jesus. Não se espere em mim. Não se espere nos obreiros dessa igreja. Se espere em Jesus. Ele é o maior exemplo de masculinidade. Ele é o exemplo perfeito de quem é o homem verdadeiro. Para encerrar, eu gostaria de relatar a história sobre a descendência de Jonathan Edwards e Max Junks. Eu acho que é assim que fala. Jonathan Edwards todo mundo ouviu falar. Mas é brutal o que esse historiador fala sobre a história de Jonathan Edwards. Rapidamente ele pesquisando a geração que veio depois de Jonathan Edwards, os seus filhos, netos, bisnetos, ele fala que ele achou 1.394 descendentes. Ele vai falar que é o seguinte: 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. E esses descendentes não custaram $1 para o Estado. Já os descendentes deste homem pagão, que foram ao total de 540 pessoas, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas, e custaram ao Estado $1.250. Que tipo de geração nós estamos criando? A igreja do amanhã depende dos homens de hoje. Nós só teremos uma sociedade saudável se nós tivermos homens saudáveis. Nós só teremos uma igreja saudável se temos homens saudáveis. Nós procuramos métodos, Deus procura homens. Nesta noite nós possamos orar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É inaceitável nós termos um encontro com o Senhor e não sermos impactados. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele tem um encontro com a glória do Senhor, com aquela majestade, com aqueles seres que falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois disso ele fala: envia-me a mim. Envia-me a mim. Que nós possamos ser esses homens. Que nós possamos ser esses homens que orem ao Senhor. Use-nos a nós. Que eu seja corajoso nessa sociedade. Que eu seja corajoso na minha casa, corajoso na igreja. E fiel à missão que tu me deu. Seja qual for a missão. Que eu seja fiel. Jesus, o maior exemplo. Oramos a Deus. Oh Senhor. Oh Deus, gracioso e bondoso. Estamos aqui, Senhor, e confessamos a Ti os nossos pecados e nossas mazelas, Senhor.
a Ti, Senhor, entendendo, Senhor, que muitas vezes falhamos como homens. Não somos tão corajosos como deveríamos ser. Muitas vezes, Senhor, nós não somos fiéis, Senhor, ao Senhor. A missão que o Senhor colocou em nossas mãos.